ele, como um dos discípulos que foi chamado, ele duvidou. Nós sabemos que existe Tomé, né? Que duvidou. Não só apenas Tomé duvidou, como tem pessoas que também duvidam do agir de Deus na vida de um ser humano. Mas quando ele tem projeto, quando ele marca encontro na vida de alguém, não adianta nem tentar escapar, nem tentar fugir. Que quando Deus ele marca encontro, não tem como você fugir. E Natanael, ele aqui duvidou de uma forma, ao ouvir Filipe dizendo: é Jesus. Um homem simples, filho de um carpinteiro, chamado José, da cidade de Nazaré. Quem sabe Natanael pensou e disse: oxe, uma cidade tão pequena, tão desprezada, tão humilde, um filho de um carpinteiro, de um servo, será que vai sair alguma coisa dali? Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Natanael. E sabe o que foi que o Filipe disse? Vem ver. Vem ver com teus próprios olhos o que este homem pode fazer na tua vida. Vem ver que Jesus ele é poderoso para operar milagres. Que ele não precisa morar no castelo, no palácio, na capital, numa grande cidade. Porque ele veio para ser servo. E o Senhor se agrada dos humildes, daqueles que ninguém dá nada. Aleluia. Numa terra esquecida, o Senhor ainda quer exaltar, o Senhor ainda quer fazer grande e nova todas as coisas. É promessa dele, através da palavra. E é preciso e é necessário que você venha crer. Porque o crente ele vive pela fé. Mas Natanael estava aqui duvidando. E o Felipe, crendo, ele disse: tu não crê não? Então vem ver o que este homem pode fazer na tua vida. E no versículo 47, quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: está aí um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Mas você poderia dizer: mas ele não duvidou? Ele não duvidou, ele não questionou? Como é que Jesus chega já dizendo que é um verdadeiro israelita, que é um grande homem? Ele estava falando isso porque ele estava olhando a aparência. Ele estava questionando coisas sem muita importância. Mas o Senhor sondou o coração dele. O Senhor sabe dos nossos defeitos. O Senhor entende as nossas dores. O Senhor entende os nossos clamores. O Senhor também entende que muitas das vezes nós estamos sendo testados e tentados a pecar. Mas o Senhor ele nos ensina que o pecado não é você ser tentado, e sim ceder à tentação. Porque Jesus ele foi tentado de várias formas. E Jesus conhecia que aquele homem ali era verdadeiro, era real, era sincero, era um homem sem engano, que não tinha falsidade nele. Porque nós sabemos que existem enganadores, que existem pessoas falsas, que existem traidores, que existem pessoas que desobedecem a voz de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus. Mas nós também conhecemos Jacó, que era conhecido como enganador, que ele enganou seu próprio irmão. Mas o Senhor sondava o coração dele e via que era um homem a qual podia crescer espiritualmente, porque existia ali um homem realmente sincero diante de Deus. Porque as pessoas podem olhar a nossa aparência, a aparência é enganosa. Às vezes tem pessoas que falam manso, nos abraçam, nos beijam, nos dão tapinha nas
as costas, mas não existe sinceridade. Aonde somente Deus conhece e sonda o nosso coração. Glória a Deus. E aqui ele estava dizendo que aquele homem era um homem realmente sincero. E ele não era sincero aos olhos humanos, ele era sincero aos olhos de Deus. Como é que Jesus ele lhe conhece? Como é que Jesus ele lhe vê? Será que ele lhe conhece como um enganador, aqui como Jacó foi? Ou como um homem sincero diante de Deus? Como um homem temente, mesmo com suas dúvidas, seus questionamentos, mas era um homem sincero aos olhos de Deus. Deus ele via Davi como um homem segundo o coração dele. E aqui nesta palavra ele fala que este homem, Natanael, era um homem íntegro e sincero. Deus ele também ele viu em Jó a sinceridade, a fidelidade. E como o Senhor está nos vendo. E quando este homem teve um verdadeiro encontro com Deus, foi diferente. Ele no mesmo instante, ele recebeu o Espírito Santo da verdade que o revelou quem era Jesus. Então no versículo 48, Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes que Felipe lhe chamasse, eu já tinha lhe visto. Eu tinha visto você sentado debaixo daquela fogueira. Então antes que você venha abrir a sua boca, antes de você vir pedir algo a Jesus, antes de você vir contar os seus problemas a Ele já tem lhe sondado. Ele lhe conhece. Não duvide do agir de Deus. Porque Jesus ele também disse aqui para Natanael, no versículo 49, Natanael ele exclamou ao Senhor dizendo: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus ele respondeu para ele: você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Ele fez uma pergunta: será que você só crê em Jesus se Ele lhe revela algo íntimo seu? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque tem pessoas que só aceitam Jesus quando é revelado alguma coisa no profundo e no oculto. Ou o que está acontecendo ou o que está para acontecer. Onde Jesus ele conhece os planos, Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece as suas dores. E é necessário que você venha crer nele. Porque aqui Jesus ele fez uma pergunta: será que você só está dizendo que eu sou filho de Deus porque eu me revelei para você? Porque eu revelei algo do profundo e do oculto, a qual somente o Senhor viu? Que não seja necessário você crer em Deus só se Ele usar um profeta. Porque o profeta também pode ser mentiroso e enganador. É necessário que ele venha ser cheio do Espírito Santo, porque nós sabemos que o diabo, ele quando quer enganar alguém, ele usa meia verdade com uma grande mentira. Porque os feiticeiros, os cartomantes, os adivinhos fazem isso. Até mesmo a enganar um servo de Deus que está afastado dos caminhos do Senhor. E você achar que é Deus purinho, onde é o enganador. Porque o Espírito Santo da verdade, ele não anda com meia verdade e uma mentira. Ele não anda enganando. Ele não anda cocheando em dois pensamentos. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus vive uma vida íntegra aos olhos do Senhor. Porque a palavra do Senhor também nos diz que de uma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou você é doce, ou você é salgado. Ou você é crente,
quente, como diz em Apocalipse, ou você é frio. Porque o morno, o que vive cocheando nos pensamentos, a palavra do Senhor diz em Apocalipse que ele vomitará. Então, ou você serve a Deus, ou você escolhe a quem você vai servir. Se é o Deus verdadeiro a qual foi revelado a Natanael através de uma profecia, através não de uma profecia, mas sim de uma visão, de uma revelação que Jesus teve através do Espírito Santo de Deus. Quando Filipe foi falar com Natanael, o Espírito Santo de Deus revelou a Jesus quem era aquele homem, aonde ele estava. E olha a grandeza de Deus, o que o Senhor revelou àquele homem. Você verá coisas maiores do que este. E ele termina dizendo: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Então, Deus tem coisas grandes para fazer na vida daqueles a qual Ele escolhe, a qual, glória a Deus, é a qual Ele marca encontro. Foi o Senhor que nos procurou, foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que nos trouxe para a presença dEle. Muitas das vezes nós temos escolha em escolher o bem e o mal, a servir a Deus ou deixar de servir a Ele. Mas saiba de uma coisa: foi o Senhor quem escolheu primeiro. Foi Ele quem marcou encontro contigo na terra. E mesmo que você viesse a duvidar, Ele é um Deus soberano que não muda, que vive e reina eternamente. Então, que você creia tão somente que Deus é um Deus zeloso, que mesmo que abandone pai e mãe, mesmo que pessoas lhe abandonem ou lhe decepcionem, o Senhor não te abandona. O Senhor não te abandonou. O Senhor não te desamparará. Ele tem cuidado. Mesmo que você venha passar situações difíceis, mas não pense que Deus lhe abandonou. Porque Isaías 59, onde o povo questionava sobre algumas situações, glória a Deus. Peço que alguém abra essa palavra na linguagem pentecostal, Isaías 59. E depois eu irei ler na linguagem de hoje. Porque às vezes as pessoas acham que é Deus que o abandona. Isaías 59, alguém encontrou para mim, por favor? Mas não é o Senhor que abandona. Nesta palavra, o Senhor lhe diz que é os pecados do povo. É o povo que deixa Jesus e o abandona. O povo que se separa deste Deus. Mas o Senhor sempre está ouvindo o seu clamor. Mas Ele quer que o seu povo se volte para Ele. Isaías 59, versículo 1. Alguém pode ler para mim, por favor? O que a palavra do Senhor está nos dizendo? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos gravados para não poder ouvir. Então, será que o Senhor está surdo? Não. Será que Ele não está ouvindo o seu clamor? Está. Mas o versículo 2 diz o quê? Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Vocês entenderam, igreja? Não é que Deus não está ouvindo suas orações, é os seus pecados que fazem separação entre o que é puro e o que é impuro. Porque o Senhor, Ele nos ensina através da sua palavra. Ele abre os nossos olhos, Ele nos dá um entendimento. Obrigada, irmão, pode sentar em nome de Jesus. E Ele diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos
não pode nos ouvir. Pois são os pecados de vocês que os separa do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de você e não atenda às suas orações. Então nós sabemos e conhecemos um homem a qual pecou perante os olhos de Deus e o Senhor o rejeitou, que foi Samuel. Porque Samuel, Samuel, ele foi o profeta a qual o Senhor o dirigiu até Saul para revelar para ele que o Senhor o havia rejeitado. Prepare esse louvor para mim, por favor. Samuel, porque eu estava com esse louvor desde que cheguei aqui. E nesta palavra, quando se fala sobre a separação do povo a qual o povo pensava que o Senhor tinha abandonado, porque Saul aqui, ao pecar contra Deus, ele achou que o Senhor não estava ouvindo a palavra, as orações dele, porque de fato o Senhor não estava ouvindo. E ele foi consultar outros deuses, a qual Saul ele desobedeceu. Isso se encontra em 1 Samuel 15, que o Senhor deu uma ordem a Samuel. E ele disse que naquela situação ali, no versículo 1, Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isso que o Senhor Todo-Poderoso diz: ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo que ele tem. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças, bebês, gados e ovelhas, camelos e jumentos. Então, ele disse que o Senhor havia dado uma ordem para aquele homem obedecer à voz de Deus. E aquele homem não obedeceu à ordem do Senhor. E já que Saul havia abandonado a Deus, ao desobedecer às ordens dele, Deus também o rejeitou. Falamos aqui a qual Deus ele marca encontro, Deus ele resgata, que Deus ele sempre está ouvindo. Mas tem pessoas que não querem a bondade de Deus sobre suas vidas e desobedecem a voz de Deus, desobedecem e não querem agir conforme o querer e a vontade de Deus. E aqui Saul encontrou com Samuel e cumprimentou dizendo que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que é que eu estou ouvindo um mugido de gado e um berro de ovelhas? Será que o Senhor ele não revela o mais profundo e o escondido? Será que o Senhor não nos conhece, nos sonda? E quando o Senhor ele nos dá uma ordem, é necessário que a gente venha obedecer. Porque se nós queremos a bênção de Deus, também temos que obedecer o abençoador. Porque o Senhor, ele opera tudo no seu tempo, faz conforme o seu querer. Ele sempre tem cuidado do seu povo, mas é necessário que a gente venha ficar na posição.
a qual Ele nos chamou e nos escolheu. Antes de louvar, eu passo a oportunidade para o pastor Edson, para falar algo, para orar, para dizer algo que Jesus é grande, vive e reina eternamente. Pastor Edson.